que o membro do grupo que consegue os códigos. Olá, prazer em ter vocês aqui conosco. Nós decidimos fazer esse vídeo porque o nosso primeiro encontro não deu certo de enviar para a plataforma. E nós gostaríamos de Eu deixar consigo registrada compartilhar aqui? um pouco da nossa Tranquilo, né? conversa. Então nós vamos fazer um resumo sucinto para quem não pôde participar, consiga conhecer um pouquinho da nossa proposta. Eu sou a Meire, sou coordenadora pedagógica do Egino Pellegrini e Professor, você na quer passar prefeitura para de o Guarulhos. nosso grupo Além aí e disso, a gente trabalho volta com depois, outras pode ser? terapias também. Nossa proposta aqui Tranquilo. não é dar a receita, é conversar, ver boas práticas e também, principalmente, ouvir vocês. Então, quando vocês entrarem no grupo, por favor, vejam nossa página do Facebook e do Instagram para mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, o que você gostaria de ver aqui nos encontros, porque aí a gente vai em busca de pessoas, de parceiros ou alguns livros para poder estar indicando para vocês, tá bom? Meu nome é Gislaine, eu sou coordenadora pedagógica da EMEI Professora Yolanda Bassi, aqui da Direito de São Miguel. Né? Tenho um estudo em termos do registro e gosto muito dessa parte da gente falar um pouco sobre as questões que envolvem a coordenação pedagógica, essas formações, né? E estamos aqui para acrescentar. E esperamos que a gente possa conseguir fazer isso, né? E trazer para vocês essa coisa que é tão gostosa da gente se debruçar sobre um tema e a gente aprofundar ele, né? E conseguir entender um pouco mais do que essa coisa do que a gente vê no dia a dia, né? Então, conseguir ir além do que é comum, do que é senso comum. Meu nome é Débora, meu cargo é de coordenadora pedagógica do SEI Parque Santa Rita, e já tem alguns anos que nós três e mais algumas colegas coordenadoras fazemos um diálogo constante a respeito sobre boas práticas, né, da gente na educação infantil. Então, a ideia é exatamente essa: vim trocar experiências, vim conversar um pouquinho, né, sobre aquilo que a gente foi construindo enquanto um conhecimento significativo de boas práticas, principalmente aquelas relacionadas ao registro. A gente começa essa nossa discussão conversando um pouquinho sobre o significado da palavra registro, né? Então, se a gente for pensar, né, nessa palavra, a palavra registrar, ela tem alguns significados. Então, um deles é em relação ao registro escrito, né, essa proposta de você escrever sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre algum acontecimento. E também a gente tem o substantivo registro, que é aquele que a gente abre a torneira, fecha a torneira. Então, é aquilo que a gente entende como sendo algo que dá vazão a alguma coisa ou algo que controla alguma ação. Não é isso, Giz? Tá fechado. Seu áudio. Aí nós podemos pensar que a nossa prática escolar nos leva a sempre pensar o registro como algo que levava a uma nota. Então, sempre tinha um certo e um errado. E eu acho que isso travou muito a gente nessa questão da escrita, né? Porque nós não escrevíamos pelo prazer de escrever, ou que alguém ia ler a nossa escrita, ia só opinar, nossa, que legal, olha, você podia arrumar isso. Não, ela tinha uma valoração, né? E isso nos travou muito nessa produção escrita, que a mesma coisa acontecia com a leitura. Né? Então, se a gente voltar um pouquinho atrás nos tempos escolares, mesmo quem são os mais novos, a escola sempre trabalhou com a leitura e com a escrita como algo que era da nota, era mensurável, tinha um valor.
ou estava certo ou estava errado, né? Poucos foram os professores que, nesse percurso escolar, valorizaram a produção escrita como algo criativo, como algo autoral, que tinha o seu estilo, que tinha o seu jeito de ser, né? Eu acho, Débora, que você tem até um exemplo, né, uma historinha, e a gente, é bom dizer aqui que a gente sempre tem uma história para contar sobre alguma coisa, né? Porque a nossa vida é feita de história, e o registro está muito ligado a isso. E eu acho que você tem uma história para contar sobre essa questão. Tenho sim. Quando a gente começou a conversar, né, Giz, um pouquinho sobre o porquê será que as professoras têm tanta dificuldade de registrar, o porquê que o CP também tem tanta dificuldade em começar esse registro, a gente foi elencar essas causas escolares, a gente foi olhar para como essa escrita de uma maneira autoral tinha sido trabalhada conosco na nossa idade escolar, né? E eu me lembro que na minha fase lá de quinta série, mais ou menos, eu tinha sempre que ler um livro por mês. Lia um livro por mês e fazia a prova do livro. E um livro particularmente desafiador foi Olhinhos de Gato, de Cecília Meirelles. Eu precisei ler esse livro com muito cuidado, porque eu tinha muita dificuldade em compreender tanto o contexto que estava sendo trabalhado, como as palavras que eram utilizadas pela Cecília Meirelles. E na minha época, Giz, era assim, quando eu não sabia o significado da palavra, eu precisava levantar do lugar que eu estava, ir até a minha biblioteca, né, minha estante de livros, pegava o dicionário, procurava. Desse tamanho. Que era desse tamanho, né? Aí eu escrevia, Barça, né? Isso, aí eu escrevia no livro, né, o significado, e depois eu precisava ler tudo de novo, porque até eu terminar toda essa ginástica, eu já tinha esquecido tudo que estava ali escrito. Mas foi um processo muito interessante para mim. Foi um processo muito importante para mim, porque eu tenho essa lembrança, eu tenho essa recordação que eu tinha muito mais dificuldade de ler os livros antes de ler Olhinhos de Gato do que depois de ler Olhinhos de Gato. Então, essa leitura, para mim, foi algo que qualificou a minha leitura, né? A leitura desse livro qualificou esse meu processo. Mas, quando chegou na hora da prova, tinha a última questão, que era assim: você leu o livro inteiro? E eu respondi que não, porque não deu tempo de eu ler o livro todo. Mas eu acertei todas as perguntas. Tudo aquilo que a professora tinha perguntado, eu tinha acertado. Só que eu não tirei a nota máxima, porque eu não tinha lido o livro inteiro. Pensar nessa experiência, tá? Independente da gente ficar refletindo aqui sobre a atitude correta ou errada ou equivocada do educador, pensar nessa experiência faz a gente refletir sobre os processos que foram internalizados dentro da gente nessa relação com a leitura e com a escrita, né? Porque se eu não tivesse dentro de um padrão específico, eu não era reconhecida pelas outras coisas que eu tinha feito. Eu não era avaliada de uma forma positiva pelas outras coisas, pelos processos que estavam envolvidos ali, né, naquela aprendizagem. Mas eu era avaliada dentro de um padrão que eu não podia estar fora dele, né? E aí eu acho que a gente traz aí para isso que você está falando agora, desse padrão e desse erro, o quanto que na nossa formação é importante a gente destacar Paulo Freire e Vygotsky, que vão falar sobre a questão desse erro, né? Que assim, enquanto a gente foi crescendo nesse meio escolar em que o erro, ele validava uma situação de como você tinha que voltar para trás e fazer tudo de novo, Paulo Freire e Vygotsky vão dizer que não, que para nós o erro ele pode ser um caminho para ir para frente. É a gente sair dessa zona real para ir para uma outra zona proximal,
né? Então, assim, com cada um com a sua palavra, com cada um com o seu jeito de dizer, mas o que eles diziam para nós, e que eu acho que vale para a gente pensar hoje, a partir disso, o registro, é que o erro, ele não nos serve como bloqueio, ele nos serve como ponte para ir para frente, né? A busca, como uma forma de buscar, não mais como uma forma de estar estagnado em algum ponto, né? Exato. E se nós... Uma pedrinha Sim. da construção da nossa ponte, né? Vai Isso mesmo. E se a gente está aqui, né, num processo de diálogo formativo com as pessoas, incentivando que elas comecem esse processo de escrita, né, há uma necessidade dessas questões serem trabalhadas de uma maneira bem pessoal. Porque a partir do momento em que eu decido escrever, eu preciso compreender que o erro está implícito nesse processo. Só que ele vai fazer parte exatamente disso, do processo. E que este caminho, este percurso, ele é muito mais importante do que o produto final, né? Lógico, a gente ter uma boa escrita de um diário de bordo é importante? Sim, mas ela vai ser uma decorrência desse caminhar que a gente foi fazendo, né? Dessa escrita gradativa, desse olhar os nossos erros de uma maneira positiva, como essas pedrinhas que a Mary falou também. E também a gente olhar agora, né, que assim, primeiro que não existe um jeito único de registro, cada um vai começar buscando o seu, né, e caminhando para encontrar ele, porque assim, hoje a gente não escreve mais para alguém dizer apenas está certo ou está errado, acho que a gente escreve muito para nós, né, enquanto coordenadores, enquanto professores, ele é um processo de reflexão do nosso fazer, né. E aí, nesse processo de escrita e de construção dessa escrita, enquanto registro de um professor que está lá, ou de um coordenador pedagógico, que também é importante que a gente lembre sempre que é os dois, né, nesse processo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da gente estabelecer meta, né? Por que é importante a gente ter uma meta quando a gente começa a pensar no registro enquanto um educador reflexivo? Muito bem. Se a gente já conversou aqui de que começar essa escrita não é fácil por uma série de fatores, estabelecer metas é importante para que nós não nos acomodemos dentro da nossa própria escrita. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer um dia para a gente começar a escrever, né? Porque, assim, dificilmente a gente vai acordar numa manhã de segunda-feira, toda encorajada para começar a escrita do diário de bordo, não é mesmo? Então, a gente precisa estabelecer uma meta. Não, eu vou me comprometer a registrar diariamente a partir deste dia. Isso é importante. Depois, a gente vai perceber que a nossa escrita, ela tem um começo. Ela pode começar a partir de algumas descrições do nosso fazer, né? De coisas, algumas ocupações que tomaram bastante do nosso tempo e que precisa ter um registro de quais foram essas ocupações. Mas nós precisamos compreender que esse processo é um começo. Então, estabelecer metas de que a cada semana ou quinzenalmente eu preciso olhar para esse registro, para qualificá-lo, né? Ou para dar o próximo passo em relação a melhorar essa escrita é importante. Por isso que ter metas precisas, ter metas claras, fazem com que nós tenhamos um caminho definido para melhorar cada vez mais essa escrita do diário de bordo. E eu acho que, assim, quando a gente pensa nessa questão da escrita, eu acho que ter claro também que a gente escreve para nós, muito mais do que para qualquer outra pessoa ler, né? Acho que sempre nós vamos ter, enquanto professor, a gente deseja e espera conscientemente que a gente tenha um coordenador pedagógico como parceiro e interlocutor. Mas vamos pensar que eu estou numa escola que não seja de São Paulo, que não tenha coordenador pedagógico,
ou uma escola que o meu coordenador pedagógico se removeu, não veio ninguém no lugar, ainda não tem nenhum designado, então não tem ninguém para ler o meu registro. Quem pode ser essa pessoa? Quem pode ser meu interlocutor? Pode ser o meu parceiro de sala, ou um amigo que eu conheço, lá da própria escola, ou até às vezes de outra escola, que possa olhar para esse meu registro e ir me dando também algumas ideias do que está lendo ali. Porque a ideia é que quando eu leio o registro, eu sinta o que eu estou lendo, eu consiga ver aquela situação, pensar sobre, né? E pensar também que eu acho que tem alguns indícios para a gente começar. Então, quando a gente pensa assim nesse processo de escrita, que a gente está hoje mais tematizando o diário de bordo, a gente sai de um processo que é do semanário, ou então de um planejamento que a gente tinha antes, né? Que era, por exemplo, onde eu listava, onde eu colocava as ações da semana. Não vou chamar de lista porque eu acho que é muito simples isso, né? Mas eu colocava ali o que eu ia trabalhar, o livro que eu ia ler, talvez o que eu vou fazer, né, na experiência, na expressividade. Mas quando a gente vai falar do diário de bordo, a gente vai sair um pouquinho disso. Essa é a transição, né? Então, por que talvez essa transição deste movimento de planejamento, do semanário para o diário, confunda tanto e dê tanto medo, né? E que, de verdade, a gente está falando de uma coisa bem simples. E por onde que eu posso começar? Acho que tem algumas coisas que não pode faltar. Então, quantas crianças que eu tenho hoje comigo? Que livro que eu li, né? Essa leitura agradou as crianças, então eu já posso começar por aí. Olha que eu já vou percebendo se eles gostaram do tema, se eles não gostaram, por que eu fiz essa escolha desse livro. Já é uma coisa que eu posso pôr aí no meu diário. Não é... A gente sabe que não é simples sair de um modelo em que a gente ficou muito tempo arraigado para ir para um outro, né? Sim. Em que o movimento é da reflexão. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Então, é começar dizendo por coisas que são confortáveis para nós e que nós fazemos todos os dias, que é uma leitura. Então, como foi essa leitura? Então, você traz de uma maneira muito bacana, Giz, esse começo, como esse começo pode startar esse processo de escrita do diário de bordo, e que quando a gente tem por onde começar, a gente tem também que voltar àquilo que a gente estava conversando, estabelecer metas para poder complexificar essa escrita, para a gente poder ir para o próximo passo. E quais sugestões, Giz, você daria para a gente pensar nesse próximo passo de escrita de diário de bordo? Acho que nós vamos observando, né? Por exemplo, quando eu tenho lá o dia a dia, que eu pus quantos alunos, o livro que eu gostei, que eu levei para eles lerem, o que eles pensaram, aí eu vou começando a refletir se isso deu certo ou não. Então, o que eles me trazem, né? Que aí vai ter uma coisa da escuta também, das crianças. Quando a gente fala, por exemplo, que o que eu escrevo precisa de um interlocutor, porque às vezes é esse interlocutor que vai me fazer uma boa pergunta. Por que eu escolhi isso ou aquilo? Então, vamos imaginar que eu coloco lá no meu diário de bordo, que eu, depois da leitura, usei uma atividade, pedi para que eles desenhassem a parte que mais gostaram do livro. Às vezes, o interlocutor vai me fazer essa boa pergunta. Por que eu precisei pedir isso? Por que eu não pedi para eles, por exemplo, me dizerem que parte que eles mais gostaram, em vez de eu ter que pedir para que eles desenhassem a parte? Então, talvez essa pessoa que está lendo é a pessoa que vai me dando uma chave dessa complexidade que eu vou estabelecendo, né? Então, que eu vou saindo dali aí eu saio dessa coisa da lista para pensar algo mais amplo. Então, eu vou começando a escrever o que me aconteceu naquele dia, o que me impactou, o que foi positivo daquela atividade que eu dei, o que me chamou a atenção, por exemplo, quando eu trago um determinado livro, vamos pensar uma questão aqui de um livro chamado O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Ele é um livro muito legal e que a gente pode ler em capítulo, que não dá para ler num dia só, né? E a gente tem algumas paradas que podem ser feitas nesse livro, para dar o que vai terminar de acontecer amanhã. Então, por exemplo, quando eu penso isso,
eu posso colocar outras questões que ele vai trazendo sobre o sorveteiro, ele vai trazendo as pessoas que vão aparecendo nessa caverna, né? Ele fala sobre carta. Então, alguém pode trazer para mim uma questão de como fazer um sorvete, por exemplo. Então, ele vai me trazendo o que a gente vai chamar de continuidade. Então, às vezes, a própria criança, numa situação ali, vai me trazer um elemento que pode me dar a continuidade e que pode mudar meu planejamento que estava pensado lá para outra semana. E aí é que vem a questão da diferença, né? Por que a gente escreve um diário de bordo de caneta e a gente escreve um planejamento de lápis? Né? Porque o planejamento, ele é mudável. Eu posso mudar ele à medida que a coisa vai acontecendo e aquilo que eu pensei ser replanejado. E o diário de bordo, ele é escrito à caneta para a gente não ter o movimento de apagar ele quando a gente está relendo ele. Ele é uma memória daquele momento que aconteceu. E aí, com a caneta, ele está fixo ali. Então, é interessante a gente também pensar nisso, né? Que elemento que eu uso para cada um ali, para poder. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente vai tendo. Então, primeiro, eu tenho o número de criança, eu tenho o livro que eu li, eu preciso de um interlocutor, eu preciso disso, né? Porque senão eu me acostumo com a minha escrita. E ela é autoral. Então, assim, ela vai ser diferente, a minha, da May, da sua, mas cada um tem a sua característica, mas alguém que olha de fora pode me trazer um elemento de, nossa, quando você... Ó, todo dia você escreve que leu esse livro e depois você fez uma roda de conversa, por exemplo. A pessoa pode me trazer uma pergunta, por que nessa sequência? Por que tem que ser assim? Então, esse interlocutor, ele vai vir trazendo boas perguntas. E aí é o que eu falo. Tomara que seja o coordenador, né? Mas pode ser um outro professor, um amigo que esteja nesse lugar de quem faz a boa pergunta para que a gente saia da zona real, né? E senão também a gente se acostuma a escrever. mesmo, né? A pessoa mesmo revisitar a sua escrita. Porque como nós fazemos com a carta. Uma coisa é você escrever, você tá ali focado. Passa um tempinho, você vai reler, você fala, nossa, faltou eu escrever isso. Eu tinha acontecido ali do ladinho, naquela outra rodinha, outra, né, coisa que eu deixei passar. Então, eu acho assim, interessante deixar espaços vazios para que nessas revisitas você possa ir anotando. Às vezes até usar um caderno sem pauta para você poder puxando balãozinho, assim, sabe? Porque assim vai ficando mais com a nossa cara. Um grande estudioso do diário de bordo, né, que nós conhecemos, que eu acho que o Cristiano é hoje a pessoa que a gente mais conhece que fala sobre o diário de bordo e escreve sobre ele, né? Ele até fala que é muito interessante que a gente tenha um caderno universitário, que a gente tenha... Por que universitário? Para ter esse espaço. Para fazer seta, para puxar um pensamento, para puxar uma coisa ali que leve você a pensar outra coisa, né? E até por isso não ser no computador, né? Porque o computador autocorrige você. E é interessante também você ver a sua própria evolução da sua forma de escrita, né? De que assim, olha, antes eu errava na conjugação de verbo, agora eu não erro mais, porque é uma coisa que de tanto você escrever, você também vai fazendo uma coisa que é importante, né? Você vai fazendo disso um hábito. Então, não vai fazer uma tarefa, não vai ser mais tarefeiro fazer o registro. Ele vai ser um hábito que você vai sentir necessidade de escrever depois, né? Exato. Três coisas que você me fala, Giz, que faz eu pensar bastante. A primeira é a importância de eu voltar a ler as minhas escritas para que eu consiga estabelecer essas conexões entre como eu pensava e como eu penso agora, né? A segunda coisa que você traz de muito importante é a importância da gente olhar para essa criança real, para aquilo que acontece efetivamente no dia a dia das nossas unidades, para que a gente encontre bons caminhos de dialogar com todas essas crianças, de compreender o processo de aprendizagem de todas essas crianças, né? E agora, o que você fala sobre, inclusive, melhorar nessa questão da escrita, da ortografia, né? De se conectar com essas nossas
fragilidades, porque elas existem mesmo. Novamente, lembrando daquele nosso começo de conversa, olhando o erro de uma maneira positiva, a gente começa a compreender a importância desse registro e dessa escrita diária. E outro dia, eu comecei a escrita do meu diário de bordo também, ela é algo recente, mas está começada. E aí, outro dia eu estava parando e falei assim, gente, eu preciso escrever, olha, eu estou pensando aqui numa coisa que aconteceu e estou refletindo, preciso escrever no meu diário de bordo antes que eu perca a ideia. Então, é isso que você fala. Chega uma hora que essa escrita no diário de bordo é algo necessário, é algo urgente, porque porque é importante a gente dialogar conosco mesmo, né, com esses pensamentos que vão vindo na nossa cabeça. E a gente vai lembrar, né, Débora, que o registro para nós é uma coisa recente. Porque se a gente pensar que a primeira pessoa que começa a falar sobre registro é a Madalena Freire em 83, né? A gente fala assim, nossa, 83, mas é algo recente, né? Pensando em tantas coisas que se escreve sobre educação. Então, assim, a gente vai ter a Madalena Freire lá, no primeiro movimento, esse livro dela, A Paixão de Conhecer o Mundo, né, que é essa referência, ela traz a escrita do diário de campo, que se a gente fizer algumas modificações, seria o nosso diário de bordo, que a gente está começando a discutir com as devidas considerações, né? Então, assim, olhando para aquele movimento em que a gente pensava antes, porque eu acho que à medida que a gente vai estudando, a gente também vai se aprofundando nesses termos, né? Sobre o que é diário de bordo, o que é semanário, o que é essa diferença e tal. Então, quando a gente pensa isso e vai mexer com isso, a gente vai falar assim, nossa, olha, o que eu preciso buscar para aprimorar esse meu registro? Porque, assim, eu tenho um interlocutor que vai me fazer boas perguntas, eu tenho um processo que é meu, construído por mim mesma, no sentido dele ser autoral, dele ser diário, porque tem isso também, né? Não é pulando 10 dias e escrever de novo, é todos os dias, né? Diário. Mas uma coisa que é muito importante para a gente é o aporte teórico. Nós precisamos buscar bons teóricos que falem sobre registro, que tenham um estudo que reverbere nesse campo para que nos apoie nessa escrita. E que ela pode ser uma leitura fluida também, ela não precisa ser uma leitura pesada só porque é teórica. Então, a gente pode encontrar, e hoje a gente encontra bons escritores que vão falar sobre isso de uma maneira leve. Né? Você, aliás, tem dois exemplos muito bons, né, disso, e eu também tenho uns aqui para mostrar. Eu gosto muito do livro da Luciana Osteto, Registros na Educação Infantil, e eu gostei demais das reflexões que o Diário do Acolhimento na Escola da Infância, do Gianfranco Stacioli, me trouxe para compreender melhor essa escrita diária do professor. Então, deixa eu tá ver com se ele eu acho fácil aqui, o aqui meu na minha biblioteca. Tipo, tá fácil. Daqui uns dias a gente vai ser tipo Maria... Ó, o do... Quase. O Daceto tá aqui, ó. Isso, exatamente. Tá aqui, ó. Os livros os meus estão dois estão aqui, chegando nas escolas, né? Então... Sim. Isso. Nas escolas da Prefeitura de São Paulo, esses livros vão fazer parte da biblioteca do acervo das unidades, né? Então, esse aqui, para mim, ele foi muito importante, porque eu já estava no processo de estudo dos registros lá na unidade, de como melhorar esses registros, como ampliar o olhar para esses registros. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei assim, poxa vida, ainda bem que alguém pensou por mim, né? Porque parecia que tudo aquilo que eu estava pensando estava escrito aqui no livro da Luciana Osteto. Então, para mim, esse livro foi assim, um divisor de águas, sabe? Foi muito importante. E o Diário do Acolhimento, o que ele traz de interessante? Ele traz bons modelos. O registro do diário não é longo, né? Cada proposta tem, no máximo, 2 folhas frente e verso. A maior delas tem 2 folhas frente e verso. E depois delas, nesses quadrados aqui, ó, nesses quadrados mais escuros, ao final de cada capítulo,
o Gianfranco, ele faz uma reflexão sobre aquela escrita, né? Sobre aquela experiência que foi colocada ali no Diário do Acolhimento. Então, isso me ajudou a ver duas coisas. Primeiro, que o registro qualificado pode ser curto, ele não precisa ser longo, então isso me ajudou muito. E depois ele me ajudou a ver que quando eu tenho um registro qualificado, eu posso olhar para esse registro pensando no que provavelmente a criança estava pensando, em quais foram as possibilidades de aprendizagem, quais foram os processos que provavelmente estavam envolvidos nas brincadeiras das crianças, que seriam bons indicativos para uma continuidade de proposta. Então, para mim, esse livro Diário de Acolhimento foi muito importante no processo formativo. E eu vou trazer um outro, que eu acho que também foi, né? Então, esse daqui é o da Madalena Freire, que eu comentei, né? Então, é o primeiro que a gente tem. Depois dele vem um livro da aluna da Madalena Freire, que é da Cecília Walsher, acho que assim que fala, que é a Roda e o Registro, que ela vai falar, aprofundando o tema do registro, né? 93. Mas um que eu acho que conversa muito com esse nosso tempo é Os Fios da Infância. As Irmãs Abeleiras também trazem aqui o registro das atividades que elas fazem, das propostas que elas fazem com as crianças. E eu me deparei com uma cena aqui que ela fala 60 dias chovendo, 60 palavras para chuva, 60 modos de chover. E que a gente nunca pensaria em escrever sobre dias de chuva, né? Porque parece assim que não tem o que fazer, porque não tem como ir lá para fora, não tem grandes experiências. E ela traz uma cena aqui que ela vai descrevendo sobre as galochas, sobre os guarda-chuvas, que são tão significativos e ao mesmo tempo tão sensíveis, que a gente fala assim, nossa, olha que legal. Como a escrita daquilo que a gente faz no dia a dia, ela pode se transformar num livro, não é o que a gente está falando aqui que é para fazer, mas assim, como ele vai fluindo. Então, aquilo que parecia tão difícil no começo, por ser um hábito, vai se constituindo como parte do nosso processo de professor, pesquisador, né? Porque assim, quando que eu vou olhar para a minha prática? Quando que eu vou refletir? Porque quando a gente fala assim, professor reflexivo, o professor reflexivo não é mais nada aquele que vai escrever o seu diário de bordo, né, ou suas escritas, e vai voltar para ler elas e vai falar, opa, olha isso aqui, né? O que eu posso fazer a partir daqui? Por que essa escolha e não outra desse material? E por que eu não fiz do outro? Né? Então, qual era a minha intencionalidade pedagógica quando eu fiz isso? Era essa, né? Tá ali na minha carta de intenção, tá ali no meu planejamento, porque tudo isso vai conversando uma coisa com outra, né? Então, assim, nessa interligação, vai chegar nesse meu registro. E aí eu vou perceber, olha que interessante, né? Então, assim, o que eu vou planejar, continuidade, o que a Malaguzzi vai chamar de projetazione, né? Então, assim, essa projetação para o futuro do que eu vou replanejar é em cima do que eu estou escrevendo. E eu só vou conseguir isso à medida que eu releio isso. E aí eu vou me tornando reflexivo. Porque eu vou pensando na próxima atividade que eu vou colocar lá. Então, quando a gente fala assim, ó, por que eu preciso desse livro? Para me inspirar. Não é porque eu vou fazer igual. Mas ele vai me inspirar, ele vai me trazer uma teoria ali, um jeito de escrever que pode servir para mim. Eu posso pegar esse aqui para me inspirar de como que começou, por que a importância do registro, né, que a gente fala bastante. O registro não é para o coordenador pedagógico, ele tem um papel fundamental de me fazer enxergar as questões, o coordenador. Mas não é para ele que eu escrevo. Eu escrevo para mim. Para mim, né, enquanto professor, que vai olhar para essa turma, e quando eu faço isso, eu estou sendo pesquisador. Então, eu não posso deixar a teoria de lado, eu preciso dela para me apoiar, para avançar, né, para ressignificar, para significar. Né? E, como você disse, para a complexidade do meu registro, eu preciso do aporte teórico. Sim. E eu acho que seria interessante, então, Giz, a partir de todas as considerações que a gente foi fazendo,
a gente pensar num próximo encontro falando sobre intencionalidades, sobre intenções. O que vocês acham? Porque assim, ó, à medida que eu escrevo, né, eu estou pensando aqui um diário de bordo, e aí eu vou trazer até uma coisa que é anterior, não é tão atual, mas que a professora colocava lá para mim, assim, que ela percebia, por exemplo, que as crianças não gostavam muito de ficar de um jeito ali na hora da leitura, né, do jeito que ela dispunha. E aí o que eu fui fazendo era as boas perguntas. Por que tinha que ser daquele jeito? Eu já tinha tentado contar a história em outro lugar, né? Então, assim, ou ler em outro lugar. Por que só na sala? Por que só naquele espaço e não aproveitando outros, né? Ou então, por exemplo, a criança não gosta de pintar de giz de cera. Será que vem uma pergunta assim? Mas por que se escolhe? Na época, a gente não falava nem dos diferentes cortes. Estou falando isso de 15 anos atrás até, né? Porque desde então eu já faço a leitura dos registros, só que eles eram pontuais. A gente pedia quinzenalmente um registro reflexivo, né? Sim. Não era semanal, diariamente. E aí a professora fala isso. E eu pergunto assim, mas por que você escolheu giz de cera? Porque as crianças adoram escrever, por exemplo, de caneta esferográfica. Não no sentido de escrever, de pintar, elas gostam de imitar o adulto fazendo as coisas, então elas têm uma coisa ali, uma ligação com caneta. Então, assim, quando eu sei o que eu quero, também tem uma pergunta, uma resposta diferente ali. Né? Que aí vem para essa questão das intencionalidades. Eu sei o que é uma intencionalidade pedagógica, eu tenho claro para mim o que é isso. Então, eu acho que isso vai dar um bom papo. Como diria uma supervisora nossa da DRE10, isso tem muito café no bule para a gente discutir. Verdade. Isso mesmo. E nosso próximo encontro já está marcado, dia 17, sábado, 10 horas. As inscrições já estão abertas, então nós vamos pedir para vocês estarem preenchendo, até para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês. Tem um campinho lá para sugestões. Para as próximas, tem um grupo de WhatsApp onde a gente tem colocado algumas indicações de livros, de lives, de sites. Então é interessante vocês estarem, né, na medida do possível, entrando nos grupos. Tem Telegram também, para quem preferir, para a gente poder estar interagindo com vocês, tá bom? Isso mesmo. E aí nós vamos constituindo nossos papos pedagógicos. Com certeza. Tecendo redes, vamos tecendo conversa. Tecendo conversas. Então, tá bom? até sábado. Até sábado, gente.